Olá, com 41 dias de guerra, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas adverte que a população civil da faixa de Gaza está à beira da fome com o bloqueio imposto por Israel ao território palestino desde 9 de outubro, 2 dias depois do ataque terrorista do Movimento de Resistência Islâmica e da Jihad Islâmica a Israel. A executiva do programa, Cindy McCain, alertou que o suprimento de água e comida praticamente não existe e é só uma fração do necessário está entrando no território palestino. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pressionou o governo de extrema-direita de Israel a controlar a violência dos colonos na Cisjordânia ocupada, onde pelo menos 194 palestinos foram mortos desde o início da guerra. Na noite de quinta para sexta-feira, houve um novo ataque com 80 veículos e blindados ao campo de refugiados de Jenin, onde haveria um foco de terroristas do Hamas. Pelo menos 4 palestinos que Israel acusou de terrorismo foram mortos. O exército de Israel alega que desde o início da guerra houve 550 tentativas de ataques terroristas na Cisjordânia, que é o maior território palestino. Também na quinta-feira, militantes do Hamas dispararam contra um posto das forças de segurança de Israel em Jerusalém, matando um soldado e ferindo outros 5. A Cisjordânia seria a parte mais importante de uma Palestina independente, com capital no setor árabe de Jerusalém, a grande aspiração do movimento nacional palestino. Mas a Autoridade Nacional Palestina tem controle total sobre apenas 18% da Cisjordânia e controle civil sobre outros 22%, onde a segurança é de responsabilidade de Israel. Os outros 60% da Cisjordânia são controlados por Israel e tem colônias ilegais com cerca de 700 mil habitantes. A colonização de territórios ocupados é ilegal à luz do direito internacional. Desde o início do processo de paz, a direita israelense tenta ampliar as colônias para criar uma política de fato consumado e acabar assim com qualquer possibilidade de criação de um Estado nacional para o povo palestino, como previa a Resolução 191 da Assembleia Geral da ONU, aprovada em 29 de novembro de 1947, para dividir o território histórico da Palestina entre um país árabe e outro judaico. Os países árabes não aceitaram e atacaram Israel no dia da sua fundação, 15 de maio de 1948, e lá começou esta guerra sem fim. O atual governo de extrema-direita de Israel tem ministros que apoiam claramente a anexação da Cisjordânia, que eles chamam de Judéia e Samária, os nomes bíblicos, e a expulsão da população árabe no que seria uma limpeza étnica. As forças de segurança deste governo extremista são coniventes com os colonos que acreditam que as terras lhes pertencem porque Deus quis assim. Antes da guerra, mais de 200 palestinos haviam sido mortos neste ano na Cisjordânia. O número quase dobrou. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, o austríaco Volker Turk, pediu atenção especial ao conflito na Cisjordânia e investigação dos crimes de guerra cometidos pelos dois lados. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reconheceu que as tentativas de Israel de proteger os civis não tiveram sucesso. Na faixa de Gaza, pelo menos 18 palestinos foram mortos num bombardeio aéreo israelense ao campo de refugiados de Jabalia. O total de palestinos mortos na faixa de Gaza subiu para 11.470, dos quais 4.707 eram menores de idade e 3.155 mulheres. Cerca de 30 mil palestinos saíram feridos. Israel declara que mais de 1.200 israelenses estrangeiros morreram no ataque terrorista de 7 de outubro e que o exército de Israel matou 1.500 terroristas ao repelir o ataque. Israel anunciou que uma refém foi encontrada morta. O corpo da refém estava perto do hospital Al-Shifa, onde Israel e os Estados Unidos alegam que há um centro de comando e controle do Hamas, que nega tudo. No mesmo local,
haveria fuzis Kalashnikov e lançadores de granada, de acordo com o porta-voz militar israelense contra-almirante Daniel Hagari. Israel apresentou as armas e o que seria a entrada de um túnel, mas ainda não conseguiu convencer, não conseguiu provar para o resto do mundo que havia mesmo uma base militar no subsolo do maior hospital de Gaza. O comandante do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o general Herzi Halevi, declarou que estamos prestes a destruir a infraestrutura militar que havia no norte de Gaza. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que Israel controla totalmente o oeste da cidade de Gaza, onde teria eliminado a ameaça terrorista, e que a operação terrestre entra numa segunda fase, que, de acordo com o que ele falou inicialmente, antes da operação terrestre, seria para acabar com focos de resistência. Depois de pressionar os palestinos a fugir para o sul da faixa de Gaza, agora Israel alerta para que saiam de Khan Yunis, a maior cidade da região, que está prestes a ser, já foi bombardeada, está prestes a ser atacada em grande escala. Eram lá que estavam os brasileiros que voltaram para o Brasil nos últimos dias. No Brasil, após criticar duramente a resposta de Israel aos atentados terroristas, de chamar Israel de Estado terrorista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou por telefone com o presidente de Israel, Yitzhak Herzog, que prometeu se empenhar para libertar os reféns. Em troca, Lula pediu mais agilidade para permitir a saída de brasileiros que estejam em zonas de guerra, brasileiros na Cisjordânia, que querem ajuda para sair do território palestino. Mais 2 membros da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, foram mortos na troca de fogo de artilharia, foguetes, drones e mísseis entre o sul do Líbano e o norte de Israel, elevando para 76 o número de milicianos do Hamas mortos desde o início da guerra. O governo libanês acusou Israel de usar bombas incendiárias de fósforo branco, que seriam responsáveis por 37% dos incêndios florestais deste ano no Líbano. A Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou alvos iranianos e do Hezbollah perto de Damasco, a capital da Síria. O ministro do Exterior do Irã, Hossein Amir Abdollahian, mandou recado aos Estados Unidos de que a República Islâmica não quer uma ampliação do conflito. A única sinagoga de Yerevan, a capital da Armênia, sofreu um ataque incendiário cometido por rebeldes que se apresentaram como a favor da resistência palestina e libanesa. No Reino Unido, a questão do cessar-fogo divide o Partido Trabalhista, o maior da oposição. 56 deputados trabalhistas, mais de 1/4 da bancada do partido, na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, são 198 deputados trabalhistas, 56 votaram a favor de uma moção por um cessar-fogo imediato. Esses 56 deputados contrariaram a posição do líder do partido, Keir Starmer, que defende pausas humanitárias sob argumento de que um cessar-fogo permitiria que o Hamas lançasse novos ataques, como o de 7 de outubro, como, aliás, os líderes do Hamas ameaçaram fazer. 8 deputados trabalhistas deixaram o chamado governo paralelo da oposição. É uma tradição da Inglaterra nomear uma sombra para cada ministro, um porta-voz do partido de oposição para criticar cada ministério. Se o partido ganhar as próximas eleições, como indicam as pesquisas, os membros do governo paralelo formarão o futuro ministério. A proposta de emenda ao discurso do rei, anunciando as medidas do governo para esta sessão legislativa, pede que o Reino Unido se junte à comunidade internacional para pressionar com urgência todas as partes para que concordem com um cessar-fogo imediato. Ela foi apresentada pelo Partido Nacional Escocês e rejeitada pela Câmara dos Comuns, onde o governo conservador, que também é contra o cessar-fogo, tem maioria. No sábado, cerca de 300 mil pessoas marcharam no centro de Londres para protestar contra a guerra e pedir um cessar-fogo imediato. Por fim,
O discurso antissemita contra judeus aumentou mais de 919% no X, o antigo Twitter, e a islamofobia, os ataques a muçulmanos, em 422% no início da guerra. Os dados são do Instituto para o Diálogo Estratégico, com sede em Londres. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.